Fala pesquisadores, Cláudio aqui do Manual. Nós estamos fazendo uma série sobre pacotes do R aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar do ggREPL. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão de se inscrever e ativa o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui do canal. A gente está sempre postando conteúdos novos e assim você não perde nada. E já curte esse vídeo porque se você deixar lá para o final, você esquece. O ggREPL, pessoal, é uma extensão do ggplot2 e ele funciona basicamente para a gente trabalhar com textos e rótulos lá no nosso gráfico. Sabe quando você faz um gráfico e coloca nome no gráfico e um fica um em cima do outro? Então, esse pacote serve exatamente para a gente melhorar essa apresentação aqui. Então, ele é um pacote bem interessante, ele é uma extensão do ggplot, como eu falei. Vamos ver como é que funciona na prática lá no R? Então, aqui no R, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar e carregar o pacote. Então, vamos usar aqui a função install.packages para instalar. Eu já tenho instalado, então vou só carregar o pacote usando a função library. E a gente também vai usar o pacote ggplot2, que vocês viram que ele já pediu, né? Assim que eu dei o library no ggREPL, ele falou que requer o ggplot2. Então, a gente vai dar o library no ggplot2. Se você não tem instalado, pode usar a função install.packages aqui para instalar o pacote ggplot2 para a gente criar os gráficos, certo? Vamos carregar o nosso banco de dados, que a gente vai usar de exemplo nessa aula. A gente vai usar o mtcas, que é um pacote de dados bem famoso aqui do R também. Então, vamos usar a função data e chamar o banco de dados. Vou abrir aqui e vou mostrar para vocês o banco de dados. Então, ele é basicamente algumas variáveis sobre alguns modelos de carro. Então, a gente tem aqui o consumo, a cilindrada, enfim, vários dados aqui. E esse banco de dados aqui que a gente vai usar para fazer os nossos exemplos. Então, vamos lá. Vamos direto executar aqui o ggREPL. Primeiro, vamos fazer um exemplo num gráfico de dispersão. Vou rodar o gráfico de dispersão para a gente ver ele sem usar o ggREPL. E depois a gente faz o ggREPL para vocês verem a diferença. Então, estou aqui usando a função ggplot2 para criar o gráfico. Indiquei aqui o objeto que está o banco de dados. Indiquei aqui a estética no X no Y. E estou usando aqui um argumento label para ele colocar o nome das linhas do mtcas. Só para a gente conferir, o nosso banco de dados aqui, cada linha aqui tem um nome. O nome dos carros, ele não é uma variável, ele é o nome da linha. Então, cada linha aqui tem um nome. Então, a gente vai usar esse nome da linha aqui para a gente colocar como rótulo lá para cada ponto. Estou fazendo o G1 aqui do tipo de ponto. Então, ele vai fazer um gráfico de ponto, aquele gráfico bem clássico do scatter-plot, gráfico de dispersão. E estou pedindo para ele colocar a cor dos pontos aqui igual vermelho. E aí, eu estou só adicionando um tema aqui do ggplot2 para a gente deixar o gráfico mais bonitinho. Vamos rodar e vamos ver como é que vai ficar. Pronto, então tá aqui nosso gráfico. Ele apareceu aqui os pontinhos. Beleza. Agora a gente vai repetir o mesmo gráfico, tá, pessoal? Copiei esse mesmo exemplo aqui, coloquei aqui embaixo. Aí adicionei a camada aqui do G1 test.REPL, que é uma função do pacote ggREPL, beleza? Então só adicionei essa camada aqui, vocês podem observar que é o mesmo comando lá de cima. Então agora ele inseriu aqui pra gente, pessoal, o rótulo para cada ponto, que é de acordo com a linha lá, o nome de cada linha, né? Então ele inseriu aqui o nome dos carros aqui pra gente e a gente sabe qual ponto aqui representa cada carro nosso, ou seja, cada amostra nossa lá do nosso banco de dados. Bem legal, né? Então vamos ver o que mais o ggREPL faz. Pra gente não ter tantos pontos assim, ficar com o gráfico tão poluído, vamos reduzir o número de amostras aqui, tá? Então vamos criar um objeto aqui e a esse objeto eu vou usar a função subset, que é uma função que faz um subgrupo do nosso banco de dados. Então estou indicando aqui o banco de dados que eu quero criar esse subgrupo e aí eu estou pegando as variáveis e estou reduzindo o tamanho delas. Então eu quero que essa variável aqui ela seja maior que 2,75 e menor que 3,45. Então só esse recorte que eu vou fazer aqui, ele já vai reduzir o número de pontos aqui pra gente, tá bom? Vamos rodar. Então vamos olhar aqui nosso objeto, ó. Então ele tá aqui, ó. Ele reduziu bastante. A gente só tem 11 observações, das 32 que a gente tem 11, beleza? E aí agora eu vou indicar para ele aqui os nomes dos carros. Então eu vou pedir para ele pegar o nome do carro. A gente não tem uma variável chamada nome de carro, né? A gente tem o nome das linhas aqui. Então eu vou criar uma variável agora chamado car. E aí nessa variável car eu vou adicionar os nomes das linhas do nosso objeto que a gente acabou de criar. Então eu vou rodar aqui, ó. O que ele fez? Vamos lá ver a diferença, ó. Criou uma variável aqui que não existia, que é a variável car, e pegou o nome das linhas aqui e adicionou aqui nessa variável. Então eu transformei o nome das linhas numa variável que a gente tem agora que a gente pode usar. Voltando lá, vamos criar agora um gráfico com os nomes agora. Em vez de eu indicar aqui o nome das linhas, agora eu vou indicar aquela variável que eu acabei de criar lá. Então, basicamente, estou repetindo o primeiro gráfico que a gente fez lá. Só que agora, como a gente diminuiu o número de pontos, o número de observações, a gente vai ter um gráfico menos poluído aqui. Então, a gente tem aqui os nomes dos carros, bonitinho. E agora a gente vai fazer mais uma função aqui do pacote ggREPL. E se você quiser aprender mais sobre linguagem de programação IR, análise e visualização de dados, a gente tem o nosso clube de assinaturas, o CDP. O Clube do Pesquisador. Clique aqui no primeiro link da descrição e escolhe o seu plano. A gente tem plano mensal, semestral e anual. E desde o primeiro dia você tem acesso a todo o conteúdo. Nós temos uma formação completa para o pesquisador, do mais básico até o avançado, com curso de linguagem do R, análises, gráficos, curso de escrita científica, além de curso te ensinando a escrever bons projetos de pesquisa. Acesse aqui o primeiro link da descrição, escolha o seu plano e venha ser membro do nosso clube.
Continuando aqui, a gente vai adicionar uma moldura aqui ao texto que a gente colocou aqui, os rótulos de cada ponto. Então, a gente vai repetir basicamente o gráfico que a gente fez básico aqui e vai adicionar algumas mudanças. Então, vamos lá. Até aqui, pessoal, ó, é o mesmo gráfico que está lá em cima, tá? Eu tô adicionando uma camada aqui da coordenada, então eu vou fazer uma coordenada cartesiana aqui e vou pedir para eles esse argumento aqui, clip off. O que que isso faz? Ele faz com que eu possa extrapolar o nome para fora das margens aqui do nosso gráfico. Então, quando eu colocar a moldura, esse nome pode ser que ele se desloque um pouco para fora aqui do nosso gráfico, tá bom? Ele permite que eu faça isso. Eu estou usando aqui a função do pacote GRapple, que é a função geon label REPL. Então, se vocês observarem, a gente tem duas funções diferentes. A gente tem a função geon text REPL e geon label REPL, beleza? Então, a gente pode usar as duas dependendo do que a gente deseja fazer. Aí, eu estou pedindo para ele fazer um preenchimento. Então, eu estou usando aqui o argumento fill. Aí, ele vai fazer um preenchimento da moldura com essa cor aqui que eu coloquei, Gray 95, que é um tom de cinza mais claro. Estou definindo aqui o limite do X e o limite do Y para cada uma dessas molduras, pegando os limites aqui inferiores de cada rótulo. Então, dependendo do nome aqui do nosso carro, ele vai ficar uma moldura maior ou menor. Ele vai seguir o tamanho do nome. E depois eu estou adicionando o tema lá que a gente já vem usando nos gráficos que a gente já fez nos outros exemplos. Vamos rodar e vamos ver como é que vai ficar? Olha aí que legal. Como eu falei, né, aquele clip off permite que a gente extrapole o nome aqui para fora. Tá vendo? O nome ficou para fora da margem do gráfico. Então, se eu dar um zoom aqui, ó, vocês podem ver que tem os nomes saindo para fora do gráfico. A moldura está saindo um pouco para fora. Então, vou rodar para vocês agora a outra opção, que é o clip on. Então, se eu digitar aqui on, ele vai cortar o nome. Quer ver? Viu que ele cortou o nome assim que chegou no limite das margens do gráfico. Então, vamos dar o zoom aqui para vocês observarem melhor, tá vendo? Aqui ele ajustou, né, por causa do tamanho do gráfico, mas se eu diminuir, dependendo do tamanho do gráfico que eu faça, ele corta aqui de acordo com a margem do gráfico. Então, o off, ele permite que eu extrapole ali as margens do gráfico, que é interessante para a gente ver o nome todo, né? Aqui a gente já cortou parte do nome do carro. Bem legal, né? Essa ideia aqui de fazer a margem. E aqui a cor a gente pode brincar. Então, eu posso colocar aqui a cor que eu achar mais interessante para ficar visualmente mais bonito o nosso gráfico. Então, por exemplo, eu poderia colocar, por exemplo, um laranja. E aí combinaria mais com esse tom de vermelho. Posso mudar aqui também a cor dos pontos para ficar na mesma estética, né? Isso aqui a gente pode brincar e personalizar da maneira que a gente achar mais interessante. Tá bom, pessoal? Continuando aqui, a gente pode adicionar aquele segmento. Tá vendo aqui que ele está fazendo uma linhazinha no gráfico? Se eu não quiser essa ideia do nome extrapolar aqui para fora das margens do gráfico, se eu quiser manter tudo aqui dentro, eu posso definir o alinhamento dos nomes e aí eu vou criar um segmento aqui ligando o ponto ao rótulo, ao label daquele ponto, né? Vamos lá ver como é que faz isso? Então aqui estou repetindo a mesma ideia do gráfico, tá, pessoal? Se vocês verem, o gráfico vai ser sempre o mesmo, eu só estou adicionando alguns argumentos aqui do nosso gráfico. Até aqui, mesma coisa, né? Gráfico de pontos. Estou adicionando aqui a camada de text REPL para a gente trabalhar com o texto. E aí eu estou adicionando aqui um tamanho mínimo, um comprimento mínimo para o nosso segmento. Estou colocando como 0. E esse box padding aqui é a distância do rótulo aqui, ou seja, do nome do carro para o ponto, tá? Então aqui eu estou colocando ele distante 0.5 só para a gente ver o segmento sendo criado. E aí estou adicionando aqui o tema que a gente já vinha usando nos demais gráficos. Vamos rodar e vamos ver como é que fica? Vou rodar aqui. Então vocês podem ver que agora ele criou esse segmento, né? Como eu afastei 0.5 aqui o nome do ponto, ele ajustou aqui a distância e aí ele ligou o ponto com um segmentozinho. Então ele criou uma linha do ponto até o nome. Bem legal, né? Então isso aqui ajuda demais quando você quer indicar o texto, você tem vários pontos e esses pontos estão muito próximos uns dos outros ou estão sobrepostos para o nome não ficar tudo embolado. Você pode usar isso aqui para ter uma visualização bem melhor, né? Bem mais bonitinha. E olha para você ver como é que fica didático, né? Então agora os nomes ficaram todos dentro aqui da área do gráfico, das margens do gráfico e ficou visualmente interessante demais. Então aqui a criatividade de vocês é o limite, né? Se vocês quiserem adicionar moldura junto com o segmento, enfim, vocês podem fazer várias coisas. Inclusive tem muito mais funções aqui do GRapple que você pode conferir lá na documentação do pacote, beleza? Gostou dessa aula? Esse conteúdo foi relevante para você? Então já deixa sua curtida aqui, porque a curtida é uma métrica muito importante para o YouTube. Assim ele entende que esse conteúdo é relevante e ele acaba entregando para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos conteúdos novos. Ah, e claro, se você quiser aprender mais sobre linguagem, programação em R e análise de dados, clique no primeiro link da descrição e vem para o CDP. Por hoje é só e até a próxima aula.